Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. A palavra de hoje se encontra em Isaías 30, 21. Aleluia. Trouxe a minha colinha que o pastor Nelson deixou sempre aquele ensinamento pra gente sempre trazer algo anotado pra gente poder lembrar. Todos acharam? 30, versículo 21. Aleluia. Após eu ler, a igreja pode se sentar. Se vocês se desviarem do caminho, indo à direita ou para a esquerda, ouvirão a voz dele atrás de vocês dizendo: o caminho certo é este, andem nele. A igreja pode se assentar. Do 21 a gente pula para o 23, para a gente começar a mensagem. Quando vocês espalharem as sementes nos seus campos, o Senhor mandará chuva e as colheitas serão boas. Quem crê que as colheitas vão ser boas ainda antes do final desse ano? A palavra de hoje seria um pouco diferente, mas como eu já havia falado uma vez que eu gravei um vídeo falando a respeito da voz de Deus, lá eu falava para a gente ficar atento a ouvir a voz de Deus, porque Deus fala de diversas formas diferentes. E quando nós não estamos atentos à voz de Deus, às vezes Deus fala conosco querendo entregar alguma mensagem que a gente não dá ouvido. Aí ontem eu parei para estudar um pouco a palavra e eu já estava com tudo certo, igreja. Não seria dessa forma, seria de outra forma. Só que quando eu bati o olho numa mensagem, Deus falou assim através da minha esposa: é esse. E que se a gente não está atento à voz de Deus, a gente acaba pensando: não, você não sabe, eu já tenho tudo pronto, então vai ser desse jeito. Mas quando Deus fala conosco, a gente tem que estar atento, porque Ele fala de diversas formas diferentes. Porque, infelizmente, vaso de casa não tem honra, e nós devemos dar honra a quem tem honra, amém, igreja? Alguém aqui gosta de jardins? Amém. Gostam de plantas, né? E Deus fala aqui para a gente espalhar as sementes. Todos sabem como é que cresce um jardim, certo? O jardim a gente coloca a semente que a gente quer, a flor que a gente quer, aí vai colocando, vai regando, pega a areia certinha, o adubo, tudo certinho, vai colocando e vai regando. Com o passar do tempo, a flor vai nascendo, vai germinando e vai crescendo. Só que às vezes, quando nós exageramos na dose da água, ou então na dose do sol, a flor ou a semente acaba morrendo. Às vezes, a semente ela até cresce, mas nós, pela nossa ignorância, vamos lá e cortamos ela. O que eu quero dizer com isso, igreja? O membro da sua família, ele está ali, esperando somente uma palavra para ouvir de você. E o que nós devemos fazer, o que Deus ensina para a gente fazer, é plantar a semente. E quando nós plantamos a semente, o que a gente deve fazer, igreja? Esperar o momento dela nascer. Não é chegar e falar: não, você tem que ir porque você tem que ir. Você tem que fazer porque você tem que fazer. E às vezes aquilo ali mais afasta o seu familiar do que traz ele para dentro de casa. Porque quando a gente acaba tomando a frente das coisas que Deus quer para a nossa vida, a gente acaba atrapalhando o tratamento dele com o nosso familiar. Porque Deus fala o seguinte: plante a semente. E aí ele vai falar o quê? Quando vocês espalharem as sementes nos seus campos, ou seja, no seu familiar, pode ser seu filho, seu marido, sua esposa, não importa.
o Senhor mandará chuva e as colheitas serão boas. Porque quem manda a chuva, quem manda o sol é Deus, não somos nós. O que eu quero dizer com isso? A palavra você tem que dar, mas a ordem quem vai dar é Deus. Quem vai trazer para a casa de Deus é Ele, não é você. Não é segurando, não é amarrando, não é trazendo a força. É deixando Deus tratar com aquela pessoa. Deixando Deus tratar com o seu familiar, para que ele venha sentir no seu coração de vir para a casa de Deus. Porque todas as vezes que a gente tenta ultrapassar o caminhar de Deus, a gente acaba sofrendo. E vou ler só um pedacinho aqui, para vocês entenderem um pouco. Se porventura nós estarmos sensíveis à voz de Deus, se porventura não estarmos sensíveis à voz de Deus, jamais conseguiremos seguir pelo caminho que Ele ordena. Porque todas as vezes que Deus falar conosco, estaremos como surdos e desviaremos do seu caminho. Dessa forma, jamais conseguiremos com que nossa família esteja na presença de Deus. Porque todas as vezes que Deus falar conosco, sobre nossos familiares estaremos atentos. Mas quando não estaremos atentos. Mas quando estamos atentos, as coisas são diferentes. Porque Deus nos mostra capacidade de trazer o nosso familiar para a casa de Deus. Porque quando Ele fala que irá mandar chuva sobre o seu jardim, é sobre o seu familiar. E quem aqui já fez promessa com Deus? Todos aqui já teve, às vezes eu já fiz promessas com Deus. Já cheguei para Deus e falei: Deus, se algo acontecer na minha vida dessa forma, eu vou te servir melhor. Ou se algo acontecer desse jeito, eu vou ler a sua palavra. Talvez até falamos assim: se aquele meu marido, ou se aquela minha filha, aquele meu filho entrar na sua casa hoje, Deus, eu com certeza vou ficar de noite orando até altas horas. Mas Deus fala o seguinte: cuidado com as promessas que vocês fazem, ou melhor, que nós fazemos a Deus. Porque certas promessas que nós fazemos, nós temos que cumprir. Porque quando não cumprimos, acontece da seguinte forma, que se encontra lá em Eclesiastes, capítulo 5, a partir do versículo 1. Tenha cuidado quando for ao templo. Não ofereça o seu sacrifício como fazem os tolos, que nem sabem que não estão fazendo isso de maneira certa. Vá pronto para ouvir e obedecer a Deus. Pense bem antes de falar e não faça a Deus nenhuma promessa apressada. Deus está no céu e você aqui na terra, portanto, fale pouco. Quanto mais você se preocupar, mais pesadelos terá. E quanto mais você falar, mais tolices dirá. Porque quando nós estamos querendo que o nosso jardim floresça, estamos desesperados para ver aquela semente florescer, aquele fruto bonito germinar, aquela flor bonita, talvez aquela rosa, aquele girassol. E quando a gente fica apressado para que isso aconteça, a gente começa a jogar mais água, a gente começa a deixar mais tempo no sol. E o que Deus fala? Deus fala da seguinte forma: mais pesadelos terá. Porque quanto mais você se preocupa com aquele familiar que está do lado de fora, que não está na presença de Deus, mais problemas ele traz para você. O que Deus fala? Bote a semente na cabeça dele, pregue a palavra, mas não fique falando toda hora no seu ouvido. Deixa eu trabalhar. Porque quando eu trabalho, as coisas são diferentes. Porque quando eu falo, as coisas são diferentes. Não é pelo muito do seu falar, mas é pelo seu pouco falar que eu trabalho muito. Glória a Deus. Porque quando você fala: meu filho, vai para a casa de Deus, porque Deus te ama, porque Deus te quer lá, Deus quer te ver salvo, eu vou me alegrar com a sua presença. Deus já se alegra com o que você falou. Porque a sua palavra nada mais é do que só uma chama para acender todo o fogaréu. Porque Deus nos dá a palavra dele para falar com o nosso familiar.
Mas não é para a gente chegar e fazer uma mega pregação para ele. Porque nós sabemos que aquele que está lá fora não vai querer ouvir o que a gente tem para dizer. Ele vai simplesmente ouvir, vai simplesmente ignorar tudo que você falou e vai sair andando. Porque quando o nosso jardim está quase crescendo, está quase ficando bonito, a gente vai lá e desiste. Corta e joga fora. E muitas das vezes quando a gente desiste era quando a promessa estava perto. E quando a promessa está lá, de mãos dadas para você, você vira as costas e sai andando. Infelizmente, irmãos, vemos muitas famílias se acabarem dessa forma. Muitos filhos acabam ficando perdidos porque os pais desistem, ou então a pessoa que estava ali do lado dele, dando a mão, acaba desistindo, acaba parando de se esforçar por ela. E Deus fala nessa noite, não desista daquele que está do seu lado. Continue buscando, continue trazendo, continue falando. Porque quando você fala um pouco, Ele muito fala por você, amém? E o nosso jardim é uma coisa que a gente quer ver muito bela. Quem cuida de planta aqui sabe, né? Muitas das vezes em casa, eu vejo minha mãe de vez em quando chegando lá com as plantinhas dela. Oi, meu amor, como é que você está hoje? Você está bem? Aí vai, rega, planta, faz um carinho. Aí de vez em quando eu chego lá, pô mãe, a senhora nunca fez isso comigo. Esse carinho tá diferente, eu não estou entendendo. Aí ela fala, é porque tem que ter um cuidado especial. E se uma planta precisa de um cuidado especial, por que seu familiar não precisa? Aleluia! Nós devemos sempre nos preocupar como que aquela pessoa que está do nosso lado se encontra. Porque quando nós nos preocupamos como ele se encontra, é quando a gente começa realmente a entender o que Deus quer na vida dele. Vou ler aqui mais um pedaço. Eu quero que os irmãos me perdoem se ficar um pouco repetitivo. É porque o que eu escrevi era o que eu ia falar, só que está vindo palavras que Deus fala para falar e eu estou falando, tá bom, igreja? Quando estamos atentos, irmãos, conseguiremos evitar brigas desnecessárias, porque sabemos que aquele não é o momento, ou seja, o momento de falar o que você quer falar. Essa é a estratégia que Deus nos dá. Plante uma semente, porque de semente em semente virá um jardim. E Deus diz, mandarei chuva e as colheitas serão boas. Mas existe o processo. Igreja, é aquele processo que acaba fazendo a gente dar as costas. Porque uma planta não cresce da noite para o dia. Uma pessoa não se transforma da noite para o dia. A planta, de vez em quando, ela demora meses para germinar. Se você não estiver ali, todo dia, se preocupando, todo dia regando, todo dia vendo se ela está bem. Muitas coisas acontecem mediante dessas coisas, nesse processo. Pode vir formigas para comer a planta, pode vir muita chuva que não era tempo, que acaba matando a sua planta de tanta água. Pode vir um sol escaldante que acaba secando a sua planta. E também, irmãos, você pode falar muito que acaba afastando o seu irmão, a pessoa que você tanto quer aqui dentro. Porque existe um processo. E quando existe o processo, devemos ser fiel a Deus. Porque, irmãos, quando somos fiéis a Deus, Deus nos honra. Mas quando queremos acelerar o processo de Deus, tudo desanda. Porque às vezes o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós queremos as coisas da noite para o dia, ou então queremos as coisas daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano. Senhor, eu vou orar, vou começar a orar hoje, eu vou fazer jejum de 21 dias. Em 21 dias eu quero que o Senhor transforme a minha casa, eu quero que o Senhor transforme a minha vida. Eu quero ver meu marido dentro da igreja, eu quero ver meu filho dentro da igreja, eu quero ver minha família te louvando, Deus. Aí passa os 21 dias e nada acontece. Deus fica lá em silêncio, esperando para ver o que você vai acontecer e o que você vai falar. E quando você pensa em falar alguma coisa, infelizmente, a primeira coisa que você fala é: Deus, por que o Senhor não está me vendo? Por que o Senhor não está me ouvindo?
E quando falamos isso, irmãos, nós atrasamos o processo de Deus, porque Deus estava lá só esperando: meu filho, adore, meu filho, me honre, meu filho, me busque, que eu vou te dar. Está bem aqui, ó, continua, prossiga nesse processo. E você fala: não, Deus, eu cansei. E quando nós cansamos, Deus acaba parando, olhando: meu filho, estava tão perto, estava tão próximo à sua vitória. Meu Deus! Aí quando você pensa em começar tudo de novo, infelizmente, já ficou tudo mais difícil. Ficou 7 vezes pior, igreja. Porque nosso processo estava tão perto de acabar. E quando nós desistimos, começa tudo de novo. E parece que tudo se alonga mais ainda. O que era para durar 1 ano, vira 3. O que era para durar 3, vira 6. E às vezes nós acabamos desistindo, jogando tudo pro alto. Mas Deus quer que nós continue regando o jardim, continue plantando. Oh, glória! Oh, glória! Aleluia, Deus. Deus seja maravilhoso. Oh. A palavra, ela é bem clara. Quando tentamos por nós mesmos e somos apressados, temos mais lutas, mais dor de cabeça, porque não conseguimos esperar a vontade e o plano de Deus na nossa vida. Então, mais afastamos do que trazemos para a casa de Deus. E é por isso que existem muitas pessoas que estão numa luta terrível e não conseguem ver que o erro é dela mesma. O erro, igreja, não é do nosso parente, ou nosso familiar, nosso marido, nosso filho, que está ali desviado da presença de Deus, que está ali, ó, todo dia falando: você está servindo ao Deus inútil. Oh, Deus, me perdoa. Você está servindo ao Deus que eu não estou vendo mudança na sua vida. Você continua aí chorando, você continua aí, ó, prostrado, e nada muda na sua vida. Não está servindo de nada esse Deus que você está seguindo. E muitas das vezes, quando ouvimos essas palavras, irmãos, nós nos sentimos tão tristes, tão desapontados, que pensamos que realmente é verdade. E quando pensamos que realmente é verdade, infelizmente, acabamos só um pouco, tá, igreja? Nos desviando da presença de Deus. Mas se a gente permanecer firme e buscar a Deus, nós sabemos que o nosso jardim, ou seja, a pessoa que nós tanto quer dentro da igreja, vai um dia entrar por essas portas. Então você vai poder falar: eu e minha casa verdadeiramente servimos ao Senhor. Aleluia. O erro é nosso, igreja, porque queremos ver o mover de Deus e esquecemos que é no tempo dele. Quanto mais falar, mais luta terá. Fica em silêncio, que aí você vê Deus mover e Deus agir na sua vida. Não tenha pressa, porque Ele está falando que já está trabalhando, enquanto você está aqui buscando e está livrando. Se você crer, glorifica a Deus aí. Aleluia! Porque essa é a promessa de Deus na nossa vida. Não adianta nós estarmos aqui sabendo que a promessa de Deus é a nossa família estar aqui e nós não estarmos nem aí. Porque se a nossa promessa é que eu e minha casa serviremos a Deus, nós temos que lutar, nós temos que brigar pela nossa família. E quando nós buscamos e nós brigamos pela nossa família, Deus traz para a casa de Deus. Deus traz para que nós venhamos nos alegrar com nossos irmãos, para que nós venhamos fazer como a irmã, contar o nosso testemunho aqui na casa de Deus. Aleluia! E para finalizar, igreja, me perdoe, é rapidinho assim mesmo, porque foi só o que Deus me deu, amém? Em Isaías 30, versículo 26, vai dizer assim: quando o Senhor tratar as feridas do seu povo e curar os ferimentos que Ele mesmo causou, vou repetir, quando o Senhor tratar as feridas do seu povo e curar os ferimentos que Ele mesmo causou, a lua brilhará tanto como o sol, e a luz do sol será 7 vezes mais forte, como se num dia brilhasse a luz de 7 dias, igreja. Ou seja, o que Deus está falando aqui com a gente? O ferimento que Ele mesmo causou
Talvez você esteja pensando que o seu familiar está desviado porque ele quer. Mas às vezes é Deus trabalhando com você para que você venha buscar Ele cada vez mais, que você venha querer cada vez mais da presença dEle na sua vida. Que aí quando você entender que o que você está passando nesse momento é para você se achegar cada vez mais a Deus, você possa dizer o seguinte: Deus curou as minhas feridas que Ele mesmo causou. E o dia brilha como o sol 7 vezes mais forte hoje na minha vida. E é isso que eu tenho para deixar